Consegui entrar pelo Face. Muito bem. Nosso texto se encontra em... Eu falei primeiro Reis, mas é segundo Reis. Me desculpem. Segundo Reis, capítulo de número 5. Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-la de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu já estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses,
a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimmon para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimmon, quando assim me prostrar no templo de Rimmon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo de discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Amado Deus, engrandecido seja teu nome nesse momento. Rogamos por tua infinita graça, bondade e misericórdia. Oramos, meu Deus e Pai, para que a tua palavra possa nos vencer na manhã deste dia, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Jesus, que o teu nome seja adorado. Entregamos em tuas mãos nossas vidas, entregamos em tuas mãos esta palavra, pedimos que tu ilumine nossas mentes pelo poder do teu Espírito, renove o nosso coração pela tua graça e que tu nos conceda o teu favor, em nome de Jesus. Que pessoas sejam nesta manhã curadas, sejam saradas, que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, exposta, que vidas estejam sendo salvas, libertas, assim como este homem, ó Deus, foi curado. Senhor, que neste momento, nesta manhã, neste dia, vidas estejam sendo curadas pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Muito bem. Esse texto nós encontramos personagens. Nós temos aqui Naamã, que é o leproso, o general, temos Eliseu, que é o profeta, temos Jorão, que é o rei de Israel, temos Geazi, servo de Eliseu, temos uma menina que foi levada escrava, e temos também o rei da Síria. E dentre esses personagens, nós temos o principal de todos os personagens, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Deus que conduz a história, é o Deus que está conduzindo, está no meio. Ele é o principal dos personagens, e que nós podemos ver claramente
no evento que aqui é narrado no texto, a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade. Eu queria compartilhar com você nesta manhã esse texto, porque um dos personagens dessa história, que é Naamã, ele nos faz lembrar de um poder transformador em que a palavra de Deus opera. E quando essa chega no coração do pecador, ela faz com que os pensamentos comecem a mudar e os sentimentos também. Nós vamos ver isso nessa história do texto de 1 Reis. Nosso texto está dividido em 3 partes, do verso 1 ao verso 5, do verso 1 ao verso 8, do verso 9 ao verso 19 e do verso 20 ao verso 27. E nós vamos falar sobre 3 pontos. Primeiramente, a fé da menina levada como escrava. Segunda coisa, a decisão de exercitar a fé e ser curado, ou a recusa da decisão e continuar leproso. E por último, nós temos um Geazi que abandonou a fé em Deus e colocou os olhos nas coisas materiais. Amém? É assim que a gente vai caminhar nesta manhã com esse texto. Muito bem. Essa é a conhecida história da cura de Naamã, apenas um breve resumo do capítulo para você nos acompanhar. Então nós temos a conhecida história da cura de Naamã, que ilustra a compaixão de Deus. Como sabemos, o texto relata, Naamã, o comandante do exército sírio, era leproso. E quando uma jovem judia cativa fala de um profeta em sua terra natal que pode curá-lo, Naamã, mais que depressa, a menina falou com a sua senhora e esta lhe transmitiu o recado, e Naamã, por sua vez, foi até o rei da Síria e disse: olha, tem uma jovem que falou assim, e eu gostaria de ir. E o rei o libera e junto com ele entrega-lhe uma carta para que ele vá até Israel e entregue aquela carta ao rei Jorão, para que ali, ele tenha acesso, receba a cura. Então Naamã obteve essa permissão do seu rei, e quando chega a carta ao rei de Israel, ele não vê isso com bons olhos, porque os assírios o povo da Síria estava em guerra, e ele julgava que aquela carta era uma provocação, porque ele diz: como que ele vem me pedir tal coisa? Teria eu poder? Seria eu Deus para curar alguém? E obviamente que Eliseu tomou conhecimento, porque o rei de Israel, Jorão, rasgou suas vestes, e Eliseu tomou ciência desse episódio e disse: olha, peça para que ele venha a mim, peça para que Naamã venha a mim, e eu lhe mostrarei que há profeta em Israel. Então Naamã vai, e quando Naamã vai até Eliseu, Eliseu chama Geazi, diga para Naamã para ele ir dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. E isso deixa Naamã irritado. Ele é um general, um vencedor de guerra. Deus havia sido com os assírios, e por meio de Naamã, os assírios haviam tido muitas vitórias. Aliás, esta menina que vai como escrava é como um presente levado para a Síria. Esta menina que, segundo alguns estudiosos, devia ter aproximadamente 12 anos. Então ela vai para lá. Então ele ficou irritado, porque, como ele mesmo diz, quando ele é dito o que ele tem que fazer, que o profeta diz o que ele precisa fazer, ele toma conhecimento e ele fica irritado. Ele diz: eu pensei que eu chegaria aqui, que ele ficaria de pé diante de mim, e ele viria, coçava a mão na minha lepra, e eu ficaria bom. Mas está mandando eu fazer isso? Existem outros rios muito mais limpos. Por que eu devo fazer isso? Então, esse ressentimento de Naamã foi grande. Ele ficou irado. Então, Naamã está irado porque Deus não procede como ele achava, como ele havia descrito.
E a reação de Naamã sugere algo da sua arrogância, do seu orgulho, da sua pretensão, achar que ele era alguma coisa. E isto nos ensina nesta manhã que nós não somos nada, absolutamente nada. Isso é próprio do ser humano, querer um Deus que faça conforme sua vontade, em lugar de desejar a submeter-se. Por isso as pessoas criam seus próprios deuses. Por quê? Porque elas acham que criando seus deuses elas podem fazer o que querem. Mas o Deus verdadeiro, soberano, o Senhor, ele não se submete à vontade de nenhum ser humano. Então a atitude de Naamã, a atitude que Naamã revela nesse momento, indubitavelmente, separa mais pessoas da graça de Deus do que as atrai para ele. E isto constitui-se um grande pecado. Então, queridos, Naamã, ele foi certamente convencido de que Yahvé é Deus. E aí Naamã vai prometer adorá-lo, prometer, servir a Deus. E Eliseu, obviamente, Naamã, quando já percebeu que foi curado, ele vem até Eliseu e lhe oferece presentes. E Eliseu rejeita os ricos presentes oferecidos por Naamã. Porém, seu servo Geazi correu atrás do sírio e aceita roupas e cerca de 150 libras de ouro, uma fortuna. E Geazi mentiu para Eliseu. E dentro desse cenário que eu lhes apresento, envolvendo Naamã, envolvendo uma menina, envolvendo Geazi, envolvendo o profeta Eliseu, há essas lições que podemos tirar para a nossa vida, onde nós observamos, primeiro, a graça de Deus, a sua compaixão. Então, a cura de Naamã no Jordão causou uma completa revolução na mente dele. Porque é exatamente isso que o Evangelho faz. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E é exatamente isso que o Evangelho faz. Ele causa na mente do pecador arrependido uma revolução. Naamã reconheceu o Senhor como Deus. Naamã agora quer adorá-lo, a Ele somente. Essa conversão vai revelar uma transformação, quando o antes arrogante general e o orgulhoso, agora humildemente, ele desce do seu carro para cumprimentar o mero servo do profeta Eliseu. Quando ele vê Geazi correndo, eu fico imaginando essa cena, eles indo no seu carro, e de repente Geazi vem correndo, ele desce e vem ao encontro. Quando que em outro momento esse general faria tal coisa? Pense nesse quadro, imagine esse quadro, esse pano de fundo, um general, mas agora ele havia tido o conhecimento de que há um Deus, há um Senhor, que não se submete a homem, seja general, seja qual for a sua formação, seja qual for a sua grandeza, ele não se submete, ele é Senhor. Aquela atitude de Eliseu quis mostrar muita coisa para o general e também mostra muita coisa para nós, que muitas das vezes somos orgulhosos, somos arrogantes, porque temos uma posição, porque estamos numa colocação de destaque, achamos que todo mundo tem que nos servir. Quando nós não somos nada. Pessoas que chegam diante de Deus querendo impor a Deus condições para Deus fazer isto ou aquilo, senão elas abandonam a obra de Deus,
Se Deus não curar, elas abandonam o ministério. Se Deus não enviar, como que se Deus estivesse submisso a alguém? Deus é soberano, Deus é Senhor. Amada igreja do Senhor, a verdadeira conversão, ela envolve, no meu entendimento, alguns aspectos fundamentais e de vital importância. Primeiro, um verdadeiro converso, ele verdadeiramente reconhece que Deus é soberano. Um verdadeiro converso, ele compromete-se de todo o coração em querer adorar e servir somente a Deus. Uma verdadeira conversão leva a uma intimidade real. E essa intimidade com Deus, ela se revela, ela se expressa na maneira como nós lidamos com os outros e com a vida. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria chamar a sua atenção, para você entender um pouco, por que Geazi levou a terra? Por que ele quis levar a terra? Olha que interessante. Fazendo uma pesquisa, me chamou a atenção por que ele levou a terra. Veja, nos primórdios da história humana, as pessoas acreditavam que o poder dos deuses estava restrito aos seus próprios países. Então, Naamã, ele quis levar solo israelense para Arã, a fim de oferecer sacrifícios a Jeová, mas lá na sua terra. Mas na época de Eliseu, os judeus já não acreditavam nisso. Mas aparentemente Eliseu foi condescendente com as crenças mais primitivas de Naamã. Até hoje, muitos judeus, apenas por tradição, não por superstição, guardam em casa uma caixa com solo de Israel para ser colocado no túmulo quando forem sepultados. É uma maneira de dizer simbolicamente que foram enterrados em Israel. Eu achei isso fantástico. E essa é a razão porque Naamã quer levar um pouco dessa terra para a sua terra natal. Então vimos que Geazi, algumas vezes, aqueles que conhecem com mais intimidade a atuação do poder de Deus, consideram isso algo tão garantido que o sobrenatural parece comum. Então, vimos que de outra forma podia Geazi ter esperado enganar Eliseu. Ora, aqui nós aprendemos uma grande e importante lição, que devemos cuidar para que nosso enfoque não seja em relação aos bens materiais, para que isso não venha assumir prioridade sobre o espiritual em nossas vidas. Lá no texto de 1 Timóteo vai nos ensinar isso a respeito de que não devemos nos ater para as riquezas, Então, isso é fundamental para a nossa vida. Então, vejamos aqui, dito isto, a respeito de Eliseu, a respeito de Geazi, a respeito de Naamã, o que acontece, como Deus curou Naamã, como é que o profeta agiu e qual foi a atitude de Geazi. Então, esses três personagens, eles vão nos ensinar três diferentes lições nesta hora. Primeira lição que a gente aprende é sobre a menina, aliás. Primeiro, capítulo 5, do verso 1 a 8. Nós temos aqui, uma jovem. Essa menina foi um excelente testemunho. Quem era Naamã? Era esse herói de guerra, que era destacado no exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Herói em seu país, mas em Israel ele era vilão. E ele recebe como brinde de vitória, esta menina. A menina era israelita e, por sua vez, ela perdera o que mais amava, mas manteve saudável a sua fé. Eu acho interessante
que esta menina sai da sua terra e vai para ser escrava em outra terra, mas ela não abandona a fé. Esse general havia conquistado tudo, Naamã havia conquistado tudo, mas ele havia perdido aquilo que lhe era mais precioso, a sua saúde. Em contrapartida, essa menina tinha perdido tudo que amava, a sua família, mas ela havia guardado a sua fé. E quando ela está ali, ela, apesar da indignação de ser raptada, de perder o contato com a amada família, de ser reduzida à vil escravidão, de perder a sua infância, de ter de servir a um tirano inimigo de seu povo, e pior ainda, um leproso, apesar de tudo isso, manteve firme sua confiança em Deus. Mostrou-se disposta a testemunhar de sua fé naquele ambiente hostil, oferecendo uma bênção àquele que a ofendeu. O versículo 3 do capítulo 5 diz assim: olha, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. As boas novas logo se espalhou, e chegando até o trono de Bem-Hadad. Então aquele reino próspero e poderoso nada podia fazer em benefício do seu herói, mas o fraco, entre aspas, reino de Israel, por eles esquecido ou saqueado, possuía homens com grande poder espiritual. O opressor agora dependia de que algo acontecesse na sua vida. Dependia agora de Israel. Uma nação rica, poderosa como eram os assírios, agora dependia de uma nação pequena. Porque naquela nação é exatamente o que diz o profeta Eliseu para o rei Jorão: mande-o vir a mim, e ele saberá que há rei, que há profeta em Israel. General, Naamã pode ser general na terra dele, mas aqui há profeta. Naamã levou a presença do rei Jorão como retribuição à sua petição. Achando que aquele dinheiro, que aquilo que ele estava oferecendo, compraria a Deus. Deus não se vende. Ele é Senhor. O que Deus queria mostrar, o queria ensinar a Naamã e também a todos nós, é que nós somos dependentes de Deus em tudo na nossa vida. Precisamos de Deus. O verso 9 ao verso 19 diz que Naamã chegou com a sua comitiva, seu exército, seu poder e sua capa preciosa à casa do profeta, mas Eliseu não se deixou impressionar com toda aquela ostentação, de modo que nem ao menos se deu ao trabalho de saudá-lo ou festejá-lo. Eliseu conhecia o objetivo da visita de Naamã e, provando a sua fé, mandou o seu discípulo Geazi ao encontro de Naamã no portão com a seguinte instrução: lava-te 7 vezes, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Aí, vai lá e faz isso. Quem você é? Eu sou general. Quem general? Quero saber se tu é general. Diante de Deus, não somos absolutamente nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o ouro e toda a prata, você não é nada.
você não é nada. Era um general, tinha dinheiro, tinha riquezas. Era um homem bem-sucedido nas suas guerras, mas tinha uma doença. E agora ele vinha todo humilde, vinha para uma cidade como Israel, a nação de Israel, porque uma menina disse que ali havia um profeta. Se ele fosse lá da minha terra, ele saberia. Ali há um homem de Deus, que certamente vai orar, vai pedir, e ele vai ficar curado. Certamente o próprio Deus trouxe esse entendimento ao profeta Eliseu. Porque Eliseu não sabia, diz o texto, que Naamã pega a sua carruagem e vai bater na casa de Eliseu. Qual não foi a sua surpresa? E qual não é a surpresa de alguns? Que às vezes querem um tratamento todo especial. Os cantores gospel, que quando chega é aquele cantor convidado, é o pastor que é convidado para uma igreja, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Toda a atenção é para ele. Essa história, esse relato aqui na Bíblia não é simplesmente uma história que está aqui por acaso, é para nos ensinar, para fazer que a gente desça, saia do nosso, nos quebrantar, ensinar que não somos nada, não somos ninguém, mas Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é poderoso. E aí o arrogante general começou a desanimar e a perder a esperança de uma cura espetacular em função do preconceito quanto ao método do profeta e pela maneira como foi tratado. Desejou voltar para casa imediatamente, mas os seus assessores, como é bom ter assessor, né? É tão bom ter bons assessores. Tem gente que tem assessores, mas são uma praga. Ajuda o cara a se enterrar, se afundar mais. Tem uns aí falando um monte de besteira, estão cheios de assessores, mas só falam besteira. Naamã tinha bons assessores. Meu pai, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer uma coisa difícil, tudo bem. Mas o que ele pediu, poxa, é só 7 mergulhos. Vai lá, a água é podre, é só tapar o nariz e mergulhar, e não tem problema. Poxa, vai nem sentir esse aroma, esse fedor. E aí, ele desejou voltar para casa, mas os seus assessores, munidos de um sincero desejo de vê-lo curado, convenceram-no com muita inteligência, cautela e lógica. Que o senhor é um homem valente e nunca se negou a uma tarefa, por mais difícil que fosse. Tem certeza de que o Senhor faria qualquer coisa que o profeta pedisse sem excitar ou demonstrar temor. Por que então não poderia fazer algo tão simples? Foi tomado assim na consciência e diz: vocês estão certos, é verdade. Sou um general valente, é besteira, eu vou lá. Agora a questão estava nas mãos de Naamã. Ou ele exercitaria a fé, ou ele decidia exercitar a sua fé naquele momento e ser curado, ou ele desistia, voltaria para casa e continuaria leproso. Há pessoas que você convida e diz: olha, vamos numa reunião de oração, o pastor vai orar por você. Ah, não, eu não posso, inventa 1000 desculpas, leva meu nome,
leva meu nome, ora lá por mim. E talvez você diga assim, poxa, Deus não pode me curar? Pode. Deus não poderia curar Naamã do jeito que ele estava pretendendo? Claro que Deus, ele é Senhor. Mas Deus não queria só curar ele da lepra. Deus queria lhe ensinar uma grande lição, ser humilde, descer do seu pedestal, descer da sua pretensão, do seu orgulho, da sua arrogância. Deus nos ama, não é verdade? A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ama. E quando se é amado de verdade, a gente não recusa a disciplina. O verdadeiro pai, aquele que ama de verdade, ele disciplina. Ele não tem medo de disciplinar o filho, porque só quem disciplina é quem ama de verdade. E Deus nos disciplina. E Naamã certamente decidiu. A questão agora estava nas mãos dele. Em seu desespero já havia crido até nos conselhos de uma escrava estrangeira. Ora, ele chegou a acreditar nos conselhos da escrava. Se vai lá. Então, o grande estadista Naamã abriu mão da sua arrogância e do seu orgulho e mergulhou no lamacento rio Jordão. Vocês imaginam a expectativa de todos os seus assessores, todos que estavam com ele? Mergulhou uma, duas, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, e não está acontecendo nada. Olha aí. 7, aleluia. Glória a Deus. A cura aconteceu. Deus operou o milagre. Mergulhou 7 vezes. Certamente a angústia foi aumentando ali na 6ª vez. Teria o profeta passado um trote no general? Se desistisse ali, teria perdido grande oportunidade de sua vida, mas não desistiu. Exercitou sua débil fé até o fim, e por isso o resultado foi melhor que o esperado. Não apenas obteve a cura, como também ganhou uma pele rejuvenescida, tal como a pele, diz o texto sagrado, que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Naamã voltou todo feliz da vida. Eu queria me prender aqui, me prender você 2, 3 minutinhos nessa questão, porque isso aqui é muito interessante que eu quero dizer para você nessa hora. Naamã voltou à presença de Eliseu com seu corpo purificado, sua alma lavada e suas mãos repletas de dádivas. A transformação foi completa. Deus mudou o exterior, Deus mudou o interior e fez um novo homem, porque isso é o Evangelho, meu querido. É isso que o Evangelho faz. O milagre, Deus opera, as curas, atrai as pessoas para Jesus, mas não salva. Naamã não foi apenas curado da lepra, ele foi curado no seu interior. Ele se tornou um novo homem, uma nova criatura. E ele disse: só há um Deus, e eu quero servir a esse Deus. Este é o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Há muita gente por aí que verdadeiramente não teve um encontro real com o Senhor, porque a sua vida não expressa essa transformação. Este homem aqui, verdadeiramente, quando ele percebe que foi curado, ele corre ao profeta, ele diz: eu quero levar uma quantidade dessa terra, eu quero agora servir somente porque Yahvé é Deus.
O profeta, quando olhou, qual não foi a alegria de Eliseu quando ele viu Naamã curado? Ele deve ter pensado, que maravilha, Deus é Deus, temerão. Essa deve ser a alegria de um profeta. Essa deve ser a alegria de uma liderança, de um pastor, quando vê um casamento de alguém restaurado, um jovem que estava na droga, servindo a Deus, uma jovem que estava na prostituição, servindo ao Senhor. Essa deve ser a alegria, e eu quero chamar a sua atenção para esse episódio, para esse aspecto importante aqui, que envolve o profeta e envolve Naamã, um novo converso. Um convertido, recém-convertido, que precisa de apoio, que precisa de ajuda. Embora seja um homem rico, ele não deve ser explorado na sua riqueza, mas deve ser instruído a continuar a servir a Deus. Quantas pessoas que adentram igrejas, pessoas de bons recursos financeiros, e que deveriam estar sentadas, aprendendo, sendo mentoradas, sendo instruídas no Evangelho, para depois compreender, ou para começar a compreender as coisas. E às vezes elas se encontram na mão de profetas que são mercenários, que vão extorquí-las. Porque, meus irmãos, quando você recebe um milagre, você fica tão feliz que você dá tudo. Você quer dar tudo. Ouço histórias de muita gente que são grata a vários pastores quando chegaram em suas igrejas, que foram tão acolhidas, foram tão bem recebidas, e elas dizem: olha, pastor, foi assim, foi assado, e aquele pastor me ajudou, me ensinou, me indicou. É isso que tem que alegrar, e não você tirar proveito daquela pessoa que abraçou a fé, que agora se converteu, que agora, sabe, está tão feliz, e você quer tomar sua casa, quer tomar seu carro, quer tomar os seus bens, para que ela... Deus não cobra pela cura que ele opera. Eliseu é profeta de Deus, mas ele não é Deus, ele só é um instrumento de Deus. E o homem, agora curado, purificado, ele está tão grato, ele é rico. Ele estava com não sei quantos de prata, de ouro, e com 10 peças de roupas. Ele daria tudo para Eliseu, porque o que ele recebera não tem preço. Salvação não tem preço. Não há dinheiro que pague a salvação. Ele daria tudo. E o profeta disse: não quero nada. Não quero nada. Mas o seu servo não achou justo. Que é isso? O cara vem aqui, é curado, e nada. Aí o versículo 19 até o 27 diz assim, que esse Geazi, olha o que ele faz: enquanto a jovem escrava exercitou sua fé, apesar do ambiente em que ela se encontrava, e apesar da tristeza que ardia em seu coração, enquanto Naamã exercitou a sua fé, mesmo com o preconceito arraigado em seu coração, mesmo com a decepção na corte do rei Jorão, mesmo não entendendo a lógica do profeta, e agora, depois de curado, exercitou mais uma vez sua fé na convicção de que o Deus de Israel acompanharia a volta ao seu país. Geazi, embora conhecesse bem de perto os prodígios do Senhor, em lugar de exercitar a fé, ele a abandona, trocando o sustento de Deus por um modo mais fácil, entre aspas.
de prover o seu conforto. Geazi engendrou um plano diabólico para tirar o máximo proveito daquela situação. Certamente o fascínio do lucro fácil causou um desequilíbrio na mente daquele cobiçoso discípulo, a ponto de usar o santo nome de Deus para justificar sua cobiça. Diz o texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 20, que tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Olha o pensamento desse homem. As pessoas entram nas igrejas e Deus cura naquele ministério, e de repente um homem quer se aproveitar para extorquir aquela pessoa. Geazi, aproveitando a boa fé do novo converso, que é Naamã, ele vai usar o nome do profeta, ele vai inventar a chegada de novos hóspedes. Ele pediu apenas 32, mas o Naamã deu a ele 68 quilos. Prata, deu ouro e deu 2 peças de roupa, levou mais. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, diz que porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, eu estou caminhando para nós encerrarmos, mas eu queria chamar a atenção nesta manhã para dizer a você que Deus usa quem Ele quer, mas Ele usa para fazer bem ao seu povo, para abençoar o povo dele. Não temos o direito de abusar da fé das pessoas em nome de Deus, porque Geazi usou o nome do profeta, e quantos sacerdotes, quantos líderes estão usando o nome de Deus para arrancar a lã das ovelhas, para lhes tirar tudo. Se Deus lhe chamou para o sacerdócio, para o ministério, Ele vai lhe suprir as necessidades. Não temos que inventar cultos. Não temos que ficar inventando cursos e mais cursos com a intenção de arrecadar recursos financeiros para enriquecer. Eu acho justo quem trabalha no ministério, que se envolve, cursos que nós temos por aí muito bons, grandes escolas de teologia, e você estuda, é lógico, há homens de boa formação que investiram, gastaram um bom tempo, investiram recursos financeiros da sua igreja, e hoje vive do ministério, amém, por isso, devem ser sustentados, mas não é para esses que eu falo nesta manhã, mas para aqueles que fazem uso disso para tirar proveito próprio, para enriquecer, enquanto outros ficam empobrecidos. Isso não é evangelho. Não é isso que Deus quer. Geazi abandonou a fé porque buscou confiança nas coisas dos homens e não em Deus. E vivia ao lado do profeta. Não aprendeu nada. Quantos obreiros estão ao lado dos seus pastores e não aprendem absolutamente nada? Não aprendem o que é uma vida conjugal, não aprendem o que é ser fiel, não aprendem o que é educar filhos, não aprendem absolutamente nada. Abandonam a fé. Geazi não aprendeu nada ao lado do profeta, e ele mente para Eliseu, e quando ele volta, ele diz não. Ele precisava encobrir uma mentira, então para encobrir um erro ele mentiu novamente. Ele disse, não, eu não saí daqui. Você pensa o quê? Que Deus não me mostrou?
Você está pensando o que, Geazi? Como é que você faz uma coisa dessa? Se eu quisesse o dinheiro de Naamã, eu teria aceito. Se eu não aceitei, era porque não era para ser aceito. Eu vou te dizer uma coisa, rapaz. E aí, a cobiça desse jovem só lhe trouxe maldição, pois com a prata que surrupiou de Naamã, herdou também a lepra que antes era dele. Ele não só ganhou o dinheiro de Naamã, mas também ganhou a lepra. Quantas pessoas estão por aí nessa condição? Abandonaram a fé há muito tempo. Os cultos são apenas com um alvo: arrecadar dinheiro. Os cursos só tem um projeto, não é educar, não é formar bons líderes, é levantar dinheiro. Eu ouvi essa semana, eu vou encerrar com essa história. Certo amigo nosso, conhecido, ele quis ter um curso na igreja dele. E aí ele chamou uma equipe lá e tal, conversou, pareceu a ele que era uma pessoa séria para dar esse curso. E de repente ele começou a perceber que essa pessoa não estava interessada nisso. O interesse dessa pessoa era apenas financeiro. E aí ele pegou e chamou esse pastor, esse responsável pelo curso, e disse: olha, eu queria dizer a você que no próximo ano nós não vamos fazer o curso e vamos ver o que nós temos que fazer e tal, de uma maneira bem educada. E aí o homem ficou de entrar em contato e desapareceu, porque ele não tinha interesse de ajudar no ministério, de educar. É claro que quando você trabalha é digno, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas esse homem estava interessado em dar o curso, mas ele estava de olho era no dinheiro, no ganho financeiro. Infelizmente, nós temos por aí muitos caçadores de níquel, muitos caça-níquel, muita gente que está querendo ter boa formação, querer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, procura uma boa profissão, trabalhe, tenha uma boa formação e ganhe dinheiro. E se Deus lhe chamou para sustentar você através do ministério, glória a Deus, Deus vai sustentá-lo. É bíblico. Mas você não pode fazer uso disso em benefício próprio, enriquecer à custa dos milagres que Deus está fazendo através de você na sua igreja. Deus opera um milagre para abençoar o seu povo, mas não lhe dá o direito de extorquí-los. É Deus que lhe sustenta de uma maneira certa, correta. E a lepra de Geazi, a lepra de Naamã passou para Geazi. E o que é pior, não poderia ficar só com Geazi? Sim, mas o verso 27 diz, o profeta diz: a lepra de Naamã ficará com você e com toda a sua família. Quando você traz o mal, não afeta só você, afeta todos que estão em volta de você. E eu concluo dizendo: a lepra é uma ilustração do pecado e da impureza que impedem qualquer relacionamento com Deus. Quando Naamã aprendeu o modo prescrito de purificar-se, ele o rejeitou por ser muito degradante e muito simples.
Naamã estava pronto para fazer qualquer coisa e pagar qualquer preço. Mas humilhar-se por não fazer outra coisa, além de obedecer a palavra do profeta e banhar-se no Rio Jordão, lhe causou repulsa. Essa é muitas das vezes a razão do pecador. A mensagem do Evangelho. O pecador julga que tem algo a acrescentar à obra de Cristo. Aliás, o pecador acha que merece alguma coisa, e é humilhante reconhecer que não há nada que se possa acrescentar, que não há nada que se possa contribuir para a própria salvação, que vem somente por ouvir Deus falando em sua palavra. Mas até que o pecador se humilhe, ele continua inalterado. A salvação é pela graça, por meio da fé, não com obras. Efésios 2, 8, 9. Geazi é o retrato de um hipócrita. Um hipócrita como Judas aos pés de Jesus. Geazi é um hipócrita aos pés de Eliseu. Não guardava no coração os benefícios da graça que o rodeavam. Os hipócritas não são os que parecem. Geazi vivia em um bom ambiente, conhecia a linguagem de Sião e tinha o respeito das pessoas. Ele enganou Naamã com suas mentiras, contudo um hipócrita não consegue enganar a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 12, diz que os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. Deus julga os hipócritas. Em uma grande inversão, o gentil foi curado, mas o servo profeta contraiu a lepra. Precisamos sempre nos lembrar que Deus nos conhece como realmente somos. Isso deve nos levar a Cristo como nossa única esperança. A esperança para aquele que se arrepende e busca o Senhor com todo o seu coração. Glória a Deus. O milagre que o Senhor opera na vida de uma pessoa afeta seu exterior e também seu interior. O arrogante e orgulhoso general agora era humilde e bondoso. E uma coisa que eu percebi, a Bíblia não nos diz se Geazi ficou depois, foi curado, se houve um arrependimento. Nós não temos essas informações. Uma outra coisa que a Bíblia não nos revela, é como a menina, como que ficou depois de todo o acontecimento, se ela continuou como escrava, se ela volta para sua terra, se continuou na Síria. Mas creio que, mesmo sendo escrava, ela era vista agora de uma outra forma. E eu prefiro pensar assim, por entender que a graça operou tanto na vida do general como na vida daquela escrava, de que algo bom aconteceu com ela, né? Se não voltou para Israel, mas ela pôde servir aquele general e ser um bom testemunho na casa daquele homem. Como nós temos que ser na faculdade, no nosso trabalho, aonde Deus nos colocar, temos que ser um bom testemunho. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos